Boa tarde, minha gente. Vamos chegando, porque já são 15 horas e a Maia está aqui prontinha para o nosso segundo Maia Recebe com a querida Liliane Lopes, falando sobre educação dos filhos. E claro, né, ela é psicóloga, mas é uma psicóloga católica e vai falar sobre a educação dos filhos pela visão católica, né? Com os princípios católicos, através da doutrina católica. Sejam todas bem-vindas nessa tarde de sábado. Que bom que vocês estão aqui. Quem está aqui hoje, que esteve na live de ontem à noite, vai dizendo aí o que achou. Eu gostei muito, muito. Já penso em repetir a dose com a querida Kênia, porque apesar de nós termos ficado aí mais de uma hora conversando, tem muito assunto que com certeza ela teria muita coisa ainda para nos falar, para partilhar conosco. E aproveito aqui, né, para deixar aí o meu agradecimento mais uma vez. Boa tarde, meninas. Ah, obrigada, gente. Ai, não, eu corri ali, né? Cheguei, que é sábado, dia de manhã educadora, sábado é dia de colocar as coisas em dias, né? E nós saímos hoje de manhã para resolver algumas coisas. Eu cheguei ali, tava ali passando um BB Queen, né? para receber vocês. E eu falei com o meu esposo. Eu falei assim, nossa, eu vou passar aqui, né? Um pauzinho que a luz do dia, né? Não favorece, né? Mostra tudo. Olá lá, Liliane já chegou, já vou convidá-la para estar em... Ai, sejam todas bem-vindas. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos aguardar a Liliane se conectar aí. Olha aí, tá chegando. Oi! Oi, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda aqui ao Obrigada. Carinhos da Maia. Eu vou te falar. Tenta aí rapidinho. Eu esqueci de te avisar. Um fone de ouvido, porque quando a live é de duas, se ficar saindo a minha voz, aí vai ficar dando eco. Eu esqueci de te avisar, mil perdões. Tá bom, né? Porque eu não entendo nada disso, já viu, né? Mas eu vou. Não, ontem eu até mandei uma mensagem para a Kênia lembrando ela, mas aí esqueci de mandar para a senhora. Tá. Pega lá, E a aí, gente então, espera. eu deixo aqui enquanto eu vou lá, ou Pode, eu desligo pode, pode, fica à vontade, você é em casa. só um momento. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês, meninas. Foi uma falha minha, esqueci de avisar para ela que ela precisaria de um fone para não ficar dando eco, né? E aproveita enquanto ela procura lá, né? E você tá me escutando, né, Liliane? Imagino que sim, né? E aí eu vou falar para vocês um pouco, né, de como tá sendo esse Maia Recebe. Gente, eu tô me sentindo tão chicotérrima. Porque assim, o Carinhos da Maia, eu falo que é um perfil ponto de encontro das mães educadoras. E eu fiquei me perguntando, né, como que nunca tinha me ocorrido isso de convidar outras mães para estar conversando aqui com a gente, né, para estar partilhando. E eu falei assim, nossa, que bom, seja bem-vinda, Kênia. Então eu fiquei pensando assim, nossa, como que eu nunca tinha pensado nisso, né? De estar convidando outras mães, de estar conversando, de estar trocando ideias, de estar conhecendo, né? Tantas mães aí nesse mundo da educação domiciliar que tem tanta coisa para partilhar, tanta coisa para dividir conosco, né? E eu fiquei muito feliz da Kenny e da Liliane estar sendo aí essas primeiras mães aqui. Espero receber outras, né? Para estar conversando e partilhando aqui conosco. Vou apresentar brevemente, porque apesar de conhecer a Liliane pessoalmente, né? Já estarmos, já termos estado pessoalmente no mesmo ambiente, nós conversamos muito pouco, porque foi uma ocasião bem rápida que tinha outros objetivos e pouco tempo para que a gente. É... Ah, Ellen, você me deixa sem graça aí. Né? Ser um ambiente que tinha outros objetivos e nós tivemos poucas oportunidades de conversar.
Mas naquela ocasião eu já tive assim uma impressão muito boa, ficou assim um carinho muito especial pela Liliane e eu ia acompanhando. E quando ela criou a página Psicologia Católica, que eu vi o nome dela lá, eu corri e já comecei a seguir. Porque eu falei, nossa, aqui tem coisa boa, né? Deixa eu colar nela que eu passo de ano. Então a Liliane, ela é católica, é claro, né? É mãe de 4 meninas, 4 filhas. Né? E eu vou deixar você se apresentar, porque, como eu disse, apesar de já ter estado pessoalmente contigo, já ter tido essa honra, eu conheço pouco de você e vou deixar você se apresentar aí para as meninas. Eu não estou te escutando. Está mudo. Desconecta e conecta novamente. Né? Às vezes pode ser. Vamos resolver essas coisas. Deve ser o fone, porque você tirou e a voz saiu normalmente. Deve ser o fone. Tenta conectar novamente. Conectou? Claro, Kênia, Mas pode acho mandar que sim. Com o fone, com o fone não tá saindo a sua voz. então, e eu não sei resolver isso. Eu acho que vai ter que ser sem fone, então. Vamos tentar assim então. Vamos fazer assim? Abaixa o volume então, para ficar assim audível para você, mas que não fique muito alto, Ok, né? E vai chegar um momento também que eu vou calar minha boquinha, e aí acho que dá pra gente fazer sem o fone. Vamos tentar, tá ok? bom. Então tá bom. Então a casa é sua, sinta-se em casa, né? Eu não fiz o cafezinho para te receber, mas sinta-se como se estivesse recebendo o meu cafezinho. E se apresente. E depois que se apresentar, pode mandar ver. Tô aqui todos ouvidos. Depois eu vou querer tomar esse cafezinho pessoalmente, viu? Então tá bom. Tá convidadíssima. Então, para mim também é uma alegria estar aqui no Carinhos da Maia. Eu uso muito seus materiais, as meninas adoram, elas gostam muito. Então, eu também sigo você lá e vejo suas crianças estudando. Serve muitas vezes como estímulo para as minhas. Eu ponho lá o vídeo e falo assim: olha aqui, olha, elas estão estudando, venham ver. E elas gostam de ver também. Então, é uma alegria para mim também estar aqui. Como a Mayara já disse, meu nome é Liliane, né? Sou psicóloga. Psicóloga. Ultimamente, eu tenho usado mais a terminologia psicóloga católica tradicional do que a tomista. Por quê? Qual que é a diferença, né? Que a psicologia tomista, ela foca mesmo na psicologia de Santo Tomás de Aquino, que é, sem dúvida, o que há de melhor na psicologia. Mas eu ampliei para a psicologia católica tradicional porque eu sigo uma orientação que abrange o tomismo, mas que também pega um pouco da psicologia agostiniana. Santo Agostinho tem muito a nos ensinar também sobre a pessoa humana. Os padres do deserto, né? Porque se a gente for parar para pensar, quem foram os padres do deserto? Foram monges que passavam dias e as noites em oração, meditação, contemplação. Então, eles deixaram um legado muito rico sobre a psique, sobre a pessoa humana, e daí eu lanço mão disso também. A própria metodologia inaciana, né? Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são também uma psicologia, ali a gente cresce, a gente aprende muito também. Então, assim, eu achei que ficou mais abrangente de dar esse nome, né? Psicologia católica tradicional, porque eu lanço mão de tudo que é católico, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a progredir espiritualmente para fazer o meu trabalho enquanto psicóloga. Também enquanto mãe, enquanto tudo na vida, né? É uma orientação de vida, na verdade. Então, aí eu casei em 2015, casei em 2013, perdoe. Tenho 4 meninas, como a Mayara já disse, a mais velha, Sara Catarina, está com 5 anos, Sofia Vitória com 3, Maria Salete vai fazer 2 em agosto, e Maria Tereza com 5 meses. Ai, que coisa boa. Então aí você já pode começar a partilhar com a gente assim um pouco do que é essa educação católica.
Porque assim, eu vejo que muitas mães, elas querem educar os filhos, né? Mas ficam perdidas, porque hoje em dia nós sofremos muita influência dessa psicologia atual, dessa psicologia moderna, né? Essa questão de que a criança é um anjinho, que ela deve ser respeitada, que a gente, né, deve sempre passar a mão na cabeça, que ela nunca pode ser contrariada. Todas essas correntes da psicologia moderna aí, que às vezes muito mais atrapalha, né, do que ajuda de alguma forma. E uma coisa que eu Sim. tomei aqui pra mim, e esses dias até conversava com a Ellen, que está aqui, né? Ela não me deixa mentir, sozinha. E aí eu falava que se eu tivesse que escolher alguma coisa para me inspirar, para me ajudar a resolver alguma coisa, com certeza seria dentro da doutrina da igreja, né? Que tem ali a sabedoria fornecida pelo Espírito Santo, né? Tanta sabedoria, tanta coisa importante que nos ensina sobre a educação dos filhos mesmo, sobre a vida como esposo. E eu vejo que as mães, elas ficam muito perdidas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre como é essa psicologia católica, onde que as pessoas podem estar começando, né? Enfim, falar sobre a sua experiência, que é enorme. Então, é interessante você falar aí da influência da psicologia moderna na educação dos filhos, porque eu, como psicóloga, né, sofri muito essa influência, mais que mais até do que as outras mães que não são psicólogas, porque eu tinha acabado de formar ali, logo em seguida eu casei, daí naqueles primeiros meses, assim, da vida da Sara, né, que é a mais velha, eu tinha muita influência da psicologia moderna. Então, tudo eu perguntava: você quer isso, você quer aquilo, você gosta disso, daquilo outro. Essa coisa de dar autonomia, de deixar escolher, de deixar fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, enfim. No começo foi muito assim, até que eu me dei conta de que isso não estava certo, de que isso não era bom, de que não era dessa forma. Mas quando eu me dei conta disso, eu também não sabia o que fazer. Qual que era o jeito certo? Então, você não pode fazer isso, isso é um mal, tá, tudo bem. Então, qual que é o jeito certo de fazer? Daí, então, fui procurar nos livros, né? E, e daí é interessante também que, assim, muita gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar livros. Então, eu também não tinha, até hoje, assim, eu não tenho tanto dinheiro para ficar comprando livros. E então, tem a Alexandria Católica, né? Que é uma graça de Deus. E ali eu fui baixando os livros e quanta riqueza de material que tem ali. E eu comecei a ler. E então fui compreendendo, né? Foi também através do projeto Nossa Senhora do Educadora, que nós participamos juntos por um tempo, né? Também a Ellen, que está aqui assistindo a live. E ali também eu conheci o Monsenhor Negro Monte, que eu não conhecia antes, eu conhecia no projeto. Daí comecei a ler o material dele, e o Catecismo da Educação, e um monte de outros livros que foram me dando esclarecimentos do que fazer. Isso ajudou muito com a visão que eu já tenho, com a visão clínica, né, digamos que eu já tenho enquanto psicóloga, somando ainda com a experiência da vivência. A convivência ali com outras famílias que já educavam os filhos na fé católica fez uma diferença muito grande também para a minha vida. Então, isso tudo foi somando e eu fui aprofundando. Ainda estou, né? Não sou especialista em nada, ainda estou aprendendo, estou Vamos, estudando. vamos chegar até o fim aprendendo, né? Porque cada filho chega de uma forma tão diferente, cada um nos ensina assim, algo tão diferente, né? Tem que virar outra mãe, né? Uhum. Então, eu já posso responder as pessoas que estão perguntando aqui ou eu te respondo? Como é que é? Pode, pode. Às vezes também, se você quiser, eu vou te perguntando para que às vezes você não precise ficar rolando a barra aí, né? Eu vou fazer assim. Eu vou selecionar uma pergunta do que foi me mandado antes e intercalando com uma pergunta que foi mandada aqui. Porque enquanto você responde, eu procuro a outra. Para a gente ter Tá uma bom, dinâmica assim, para não ficar perdendo tempo. Pode ser? pode. Pode Então, ser. tá bom. A primeira pergunta, essa pergunta eu acho que eu até já fiz, né? Que ele fala assim, que em meio a tantas psicologias modernas, né, a experiência ainda é o melhor caminho. Os pais católicos têm buscado soluções, né, na educação dos filhos fora da igreja, né? Então, eu pergunto assim para você, qual foi a sua maior dificuldade no início da maternidade, da vida de esposa, né? E o que que te ajudou nesse tempo de inexperiência?
Quando você para lembrar, né, do início de tudo, os primeiros meses de casada, os primeiros meses como mãe, né, com o bebê, qual foi assim aquela maior dificuldade e o que te ajudou, te ajuda até hoje devido a essa inexperiência? Aham. Então, a minha maior dificuldade no início era o fato de que eu não sabia ser uma esposa, né? Eu não sabia ali no início do casamento, porque eu não fui formada para isso, né? A minha intenção era de formar em psicologia, depois fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e seguir carreira. E, de repente, eu me vejo casada. E, de repente, eu me vejo grávida, que eu engravidei bem no início do casamento. E eu não sabia, assim, não sabia fazer um café, uma vergonha, mas eu não sabia. Não sabia fazer um café, não sabia fazer comida. Eu salgava comida todo dia, tudo ficava ruim, nada ficava bom que eu fazia. Então, eu tive Marido muita pagou dificuldade. muito, né? Fez Eu muita paguei, penitência. meu marido pagou muito. E eu paguei caro pela minha falta de preparo, assim, na vida de solteira, né? Por isso, se tem alguém solteiro aqui, ó, fica a dica, se prepare o quanto antes para entrar no casamento, né? Melhor. Então, eu vejo que essa era a minha maior dificuldade, mas uma coisa que me ajudou muito, me ajuda ainda hoje, é a boa vontade. Quando eu entendo que uma coisa é certa a se fazer, eu não meço esforços para correr atrás e para aprimorar, para melhorar, para aprender. Então, foi o que eu fiz. Daí, eu comecei também a estudar sobre o casamento, como ser uma boa esposa, quais são os deveres da esposa, e isso foi me ajudando. Também a prática, né, a experiência, eu fui entendendo que se eu colocasse um pouquinho menos de sal, talvez a comida ficava menos salgada, foi dando certo, consegui achar um equilíbrio. Ai, E que coisa. logo quando eu me casei também, nós já decidimos mudar, a gente já estava decidindo mudar para Goiás. Daí, quando a Sara nasceu, ela nasceu em Belo Horizonte, mas o Jean já tinha vindo para preparar as coisas aqui para a gente vir. Eu vim com ela com um mês. E talvez ele naqueles primeiros meses, quando eu tinha alguma dúvida sobre o que fazer com uma criança pequena, eu não tinha a quem recorrer, porque a minha mãe não estava perto, eu não conhecia os vizinhos, eu não conhecia ninguém. Então, eu tinha que me virar com tudo mesmo. Isso foi, de uma certa forma, difícil para mim naquela época, mas ao mesmo tempo me fez crescer, me fez amadurecer, me fez. Agora não tem opção, ou eu aprendo, né? E daí acabou tendo esse lado positivo. E o que mais me ajudou, olha, para ser bem sincero, o que mais me ajudou é estar em uma comunidade que já vivia isso, e aí eu pude observar ali de perto, na prática, como é que elas faziam, e copiar, aprender delas, aproveitar da boa convivência, os estudos e a oração, né? Porque sem oração, sem a vida da graça, a gente não consegue nada. E até hoje é fundamental, sempre será, né? É verdade. A Renata, ela mandou uma pergunta aqui. Ela falou assim, que a filha dela mais velha, né, tem 11 anos, ou seja, é uma pré-adolescente, né? E briga muito com os irmãos mais novos. Então, como que ela pode como que ela pode ajudá-la, né, a filha de 11 anos, a modificar o comportamento, né? E a lidar com essa situação, né? Ela como mãe. Uhum. Então, Renata, para eu ajudar assim, mais especificamente a sua família, eu teria que conhecer um pouco mais da sua filha, da dinâmica de vocês aí. Mas, de uma maneira geral, é normal que o filho mais velho tenha essa postura mesmo de liderança, né? Eles sempre acham que eles são a mãezinha ou o paizinho ali dos menores, e eles querem ensinar, eles querem corrigir. E se a gente for reparar, eles nos imitam, né? O que a gente faz com eles fazem com os pequenos. Então, o que tem que fazer é tentar conversar mesmo. Já é uma pré-adolescente, já é uma pessoa que entende, né? Explicar para ela que ela só tem autoridade sobre os irmãos se essa autoridade lhe for delegada, né? Em algum momento que a senhora diz, olha, você toma conta dos seus irmãos. Fora isso, ela não tem essa autoridade, né? A autoridade é o pai e a mãe. Explicar isso para ela, mostrar quais que são os limites, o que ela pode corrigir. Né? Se ela vê um irmãozinho fazendo uma coisa errada, vocês deram ela autorização para corrigir, explicar para ela até onde ela pode ir, quais são os seus limites. E também, muitas vezes ocorre da gente focar muito nos pequenos e deixar os mais velhos de lá. Achar que eles já podem se virar. Mas, já tem 11 anos, sabe fazer as coisas, se vira sozinho. Mas não é assim, não pode ser assim. As crianças, os filhos, sempre são dependentes do amor dos pais.
E pré-adolescente é uma fase muito delicada, daí não deixa ela de lado, não acha que ela tem que se virar sozinha. Dê atenção, converse, escute. Um dos maiores problemas dos pais é não escutar os filhos, não escuta. Uma frase que o filho fala, ele já fala um monte de coisas e não termina de ouvir. Então tenha paciência, escute o que ela tem para dizer, porque assim você consegue conhecer melhor ela, saber o que se passa no interior dela, para poder orientar, né? Seja uma amiga. Não amiga no sentido de perder a autoridade de mãe, mas no sentido de dar essa abertura para que ela tenha coragem de chegar, de falar algum problema que ela está tendo e desencorajar mesmo esse ciúme, mostrar que ela também é amada, não deixou de ser amada só porque tem os outros irmãozinhos. É porque Tô às falando de vezes uma maneira geral, né? isso. É porque assim, às vezes a gente esquece que eles crescem, mas né, querem ter a atenção ali também, né? E vamos lá, próxima pergunta. Se tivesse que indicar apenas um livro para as mães católicas, que foi ou ainda é o que mais te ajudou, né? Qual seria este único livro? Esse livro. Educação Católica dos Filhos, Renata. Esse Incrível. livro é completíssimo, esse livro é maravilhoso. Ele ensina tudo que a gente precisa fazer. Ele tem uma síntese de como deve ser a educação dos filhos, né? Então, o nome é Tudo, né? tudo. É tudo. Esse foi o primeiro livro que eu li, assim, mais especificamente sobre a educação católica. Eu li ele em PDF, né? Na época eu não tinha um livro físico, mas daí depois eu disse, não, a gente tem que comprar esse livro, mesmo que eu já leia, é um livro que a gente tem que ter em casa. A gente comprou e, e sempre quando tem alguma dúvida, porque não é um livro que você lê e você guarda isso tudo na mente, não tem jeito, né? Então é um livro que a gente vai consultar a vida inteira. Então aqui em casa, um dia desse, a gente se deparou com a seguinte situação. Olha, a Sara, ela não quer mais dormir à tarde, ela tem 5 anos. E a gente gosta que eles dormem à tarde, sempre dormiram, mas ela não está querendo. E daí, vamos ver o que diz o catecismo. Será que já dá para deixar ela acordada à tarde, sim ou não? Vamos ver. Então, mesmo coisa simples assim, aparentemente simples, mas se está aqui é porque ele fez um estudo e tem uma importância. Daí eu gosto muito de seguir esse livro. Ele é completo mesmo. Se não tivesse nenhum outro, só por aqui dá para dar uma boa educação. As meninas estão pedindo para você mostrar um pouquinho a capa. É o Catecismo da Educação, do Monsenhor Bettelém. Isso. Eu também comecei a ler ele pelo PDF também, quando eu estava lá pelos 200 e alguma coisa páginas, né? Porque era um sofrimento, porque eu lia, né, no computador, às vezes no celular. E aí meu esposo olhou e falou assim, nossa, você está sofrendo demais, né? Aí apareceu uma promoção e ele falou, não, pode comprar de presente para você. Eu nem esperei ele fechar a boca, eu corri lá e comprei. Aí foi assim um ótimo investimento, realmente ele é muito bom. Muito bom. Depois eu tiro a foto e coloco no story. É assim que fala, né? Isso, Story. no Coloco lá. Stores. A terceira pergunta, né? Dicas para introduzir as crianças na oração e a se comportarem na Santa Missa. Eu acho que é o terror das mães católicas, né? Das mães que querem ensinar os filhos. A hora da oração e a Santa Missa, que é terror. Então, a oração, a gente não deve tão somente ensinar as crianças a rezar, mas rezar com elas, inserir elas na nossa oração. A gente não tem mesmo que fazer orações? A gente não tem mesmo que fazer oração da manhã, o Ângelus, oração antes e após as refeições, oração da noite? Então, daí a gente já aproveita para ensinar as crianças a fórmula correta de rezar. A gente reza com elas, chama elas para estarem juntos e fazer a oração no nível que a gente está fazendo. Ao invés da gente se rebaixar no nível da criança, a gente eleva a criança ao nosso nível. E ela vai aprendendo ali desde cedo ao jeito certo de rezar, rezar junto com a gente. Então é assim que a gente faz as nossas orações. Claro que nós temos nossas orações individuais. É claro que na oração da noite a gente faz o exame de consciência. É claro que depois eu e meu esposo a gente tem que fazer o nosso exame de consciência mais aprofundado, sozinhos, né? Mas a gente faz ali junto com as crianças também, para poder dar um modelo, né? Para ensinar. Então, a gente faz a oração, todas as orações, elas estão junto com a gente. Se eu acordo mais cedo, eu faço a oração da manhã, logo quando eu acordo. Elas acordam um pouco depois, eu faço de novo junto com elas.
a mesma oração, com todos os elementos. Às vezes a minha é um pouco mais, né? Mas tudo aquilo que é essencial na oração da manhã, eu faço com elas. Porque aí elas já vão aprendendo na prática, né? E também pelo modelo. As crianças aprendem por imitação. Daí, E se elas nunca desenvolvendo veem os hábitos pais também, rezando, né? E vai criando desenvolvendo o hábitos, hábito. né? Porque assim, E elas. eu falo por mim porque assim, a gente sempre, eu sou de uma família católica, a gente sempre teve ali a oração, mas ali uma Ave Maria ou um Santo Anjo, né? Aquela oração bem breve, né? E hoje, como adulta, como mãe, como esposa, para aprofundar essa oração, né? A gente, né, tem mais trabalho ainda porque já está carregada de todos os vícios, né? E criar esse hábito com as crianças desde novo, eu vejo faz muita diferença, né? Ah, e aí entra aí também, Mayara, a questão da postura, né? Porque às vezes a gente acha assim, ai, criança pequena, deixa ficar sentado, deixa ficar andando, deixa ficar brincando. Não, não deixa. É que nem que você tem que 10 vezes ir lá e buscar e colocar perto. Ela tem que ficar aqui, tem que ficar em pé, tem que ficar. Às vezes nós também a gente não pode exigir que a criança fique ajoelhada o tempo inteiro. Mas aqui em casa a gente tem uma regra, ou em pé ou ajoelhado, sentado não, para a hora de fazer as orações. Aí a gente tem que ficar indo buscar, né? Toda hora, vai lá e busca e traz de volta. Mas com isso você está ensinando que tem um jeito certo de rezar, que não pode ser de qualquer jeito, que tem que ter atenção. Então, a gente também não deixa ficar com brinquedo na hora da oração. Está rezando e está com o brinquedo ali distraindo. Não, porque senão elas vão entender como que elas vão diferenciar o brincar do rezar. Né? Então, na hora de rezar, tem que tirar todos os brinquedos. E como é belo isso, quando você interrompe a brincadeira de uma criança para levá-las para rezar, você está ao mesmo tempo ensinando para elas que a oração tem primazia acima das outras coisas. E mesmo que elas reclamam, e é normal, criança, ela vai reclamar mesmo. Reclama, não querem, vai mostrar uma má vontade, aí é a hora que a gente formar a vontade delas, assim, insistir. E eu, na verdade, assim, exigir. Você vai rezar junto com a gente, não é Ponto, fazer como eu né? fazia no início. Você quer? Você quer? Não, a gente não pergunta para uma criança se ela quer rezar, a gente põe ela para rezar. Em relação à missa, a missa, assim, a gente deve primeiro levar as crianças à Santa Missa. Elas têm que se acostumar com o ambiente da, né? Ah, mas é pequeno, faz bagunça. Então, daí é a disciplina. Vai ter que aprender a disciplinar. Ensinar, a gente explicar já em casa, olha, nós estamos indo para a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que está se renovando. Então, não pode conversar, não pode bater palma, não pode fazer barulho, tem que prestar atenção, não pode ficar olhando para os lados, não pode olhar para trás. Seja assim, bem enfadoso mesmo, falar tudo que não pode. Tem que ficar olhando para frente. Significa que elas vão fazer tudo isso perfeitinho? Não, não significa. Mas elas sabem. Daí fica mais fácil de chamar a atenção quando elas fizerem o que não pode. Então, assim, as minhas elas olhar para trás, eu puxo o roupa delas, para frente. Aí, com isso, a gente não assiste a missa direito? Assiste. Né? Assim, o efeito da missa sobre nós, né, Deus considera isso em sua justiça, a gente recebe os efeitos da Santa Missa, mas ali a nossa missão é não apenas assistir ao Santo Sacrifício, como ensinar as crianças a. Como elas são pequenas, a gente tem esse sacrifício de perder parte da homilia, de às vezes não ter que, bem na hora da consagração, ter que sair com a criança lá para fora. Por quê? Nós temos também um dever de caridade com as pessoas próximas a nós, a não deixar com que os nossos filhos atrapalhem quem está assistindo a Santa Missa. Então, se o barulho começar a ser demais, se o choro está alto ou contínuo, se está com pirraça demais, qualquer coisa que está atrapalhando o outro, é nosso dever moral silenciosamente retirar a criança, levar para fora e deixar ela brincando lá fora? Não. Dá uma bronca, falar sério com ela, nós estamos à missa, você está atrapalhando, nós vamos voltar, você vai ficar quieto, vai prestar atenção. Dá uma bronca, levar a criança de volta. Claro que, às vezes, se ela estiver inconsolável, chorando demais, a gente tem que fazer uma coisa meio mais doce, um pouco, às vezes, né? Então, o bom sempre que vai ajudar nessa hora. E consolar, dar um beijo, dar um abraço. Então, tá consolada? Quer uma água? Quer ir ao banheiro? Tá tudo bem? Então, vamos voltar para a Santa Missa. Sempre acalmou a criança lá fora, voltar para a igreja. Porque aí ela vai entendendo cada vez mais que o horário da missa é da missa, não pode ser substituído por outra coisa. Outra coisa importante que às vezes eu vejo
que os pais chegam mais cedo na igreja, isso é bom, mas daí deixa as crianças brincando lá enquanto isso. Eu não estou favorável a essa ideia. Porque dispersa. A Ficam criança dispersa agitadas, né? fácil. Aí ela já chega lá e começa a brincar. Depois que você acalmar para levar para a igreja, é muito mais difícil. Então, é preferível já entrar com aquele espírito de recolhimento, deixar as crianças já dentro da igreja. Se for preciso ir lá fora um pouquinho, vai, mas volta. Ensina elas que antes também tem que se preparar para a Santa Missa, tem que rezar. E aí, depois da missa, elas podem brincar à vontade, mas antes da missa, durante a missa, tem que estar atento ali e recolhido. Elas vão aprendendo, né? Sempre ensinando, fala baixinho. Eu falo assim com as meninas, olha, não fala na Santa Missa, não fala. Mas se por um acaso tiver uma urgência e precisar muito falar com a mamãe, fala sussurrando. Aí explico para elas como é que é sussurrando. Fala desse jeito, aí elas aprendem. Aí, na hora que elas falam alto, eu já olho assim, aí elas começam a sussurrar. Então, a gente ensina em casa e a gente continua ensinando lá na igreja, e aos poucos elas vão aprendendo, até chegar um tempo que elas vão crescendo, já nesse ambiente, já nessa exigência, e vão aprendendo. E eu acredito, né? Ainda não cheguei nessa fase, mas eu acredito que vai chegar um tempo que elas vão ficar todas quietinhas ali, prestando atenção na missa. Ah, eu também acredito. Eu tô escutando uma bebê chorando. Eu não sei se é a sua, às vezes, se você quiser ir lá rapidinho olhar, ou tá tranquilo, podemos continuar, fica a seu critério. Você sinta-se em casa, viu? Podemos continuar, meu esposo já pegou ela. Ah, não, então tá bom. É porque tem vezes que só a gente que consola, né? É. Então tá bom, vamos continuar então. Próxima pergunta, né? Para você, qual a maior dificuldade hoje, nos tempos atuais, né? Com todas as influências que a gente tem aí, né? O vizinho que liga aquela música que você não queria, nem você queria ouvir, né? E que chega aí, né, nos ouvidos dos seus filhos. Você está no supermercado e tem algumas cenas, às vezes a forma de vestir das pessoas que frequentam, né? Então, assim, a gente não é do mundo, mas a gente está no mundo, né? E é difícil, porque hoje em dia as nossas crianças estão ali suscetíveis, por mais que nós vigiemos, né? Por mais que nós busquemos protegê-las, algumas situações, né, fogem do nosso controle. Então, para você, qual que é a sua maior dificuldade hoje, desses tempos atuais, na educação católica das crianças? Então, até que a gente não sofre muito essas influências externas, porque o mundo delas é um pouco limitado mesmo nesse sentido, sabe? A gente fica mais em casa, quando a gente sai, a gente procura sair para casa de pessoas que já têm essa mesma vivência, para um ambiente assim, mas às vezes elas vão numa praça, às vezes a gente vai num parque, que tem outras pessoas, mas daí eu já explico para elas o seguinte, a minha menina mais velha, a Sara, ela tem um estilo, sabe? Não sei com quem que ela está aprendendo isso, mas ela tem um estilo bem moralista, de ver alguma coisa e ficar falando, olha lá a roupa daquela menina, não pode andar desse jeito. A Então, minha faz isso também. Daí eu já ensino para ela aqui o seguinte, olha, nós vamos sair na rua, tem muitas pessoas que não sabem as coisas que nós sabemos, pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a verdade, daí elas não sabem se vestir, não sabem agir de forma certa. A gente não pode falar com elas, não pode deixar de brincar por causa disso, a gente tem que rezar por elas, né? Porque se a gente tem que rezar para que elas um dia aprendam o que nós sabemos, para que um dia elas também aprendam a se vestir. Daí eu já falo isso para ela, então quando ela vê, ela vem, me chama e fala bem baixinho no meu ouvido, olha a roupa dessa menina aí, eu vou perguntar para ela, o que a gente tem que fazer? Aí ela responde, rezar por ela. Então, assim, a gente prepara elas, porque a gente também não tem como colocar numa redoma, né? A gente está no mundo, como a senhora bem lembrou. Então, a gente tem que preparar elas para essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que guardar a inocência delas, é o nosso dever. Então, evitar ao máximo más companhias, más influências, lugares nocivos, evitar. E, ao mesmo tempo, submetê-las a ambientes propícios para desenvolver as virtudes, né? A boa convivência. Porque se por um lado más companhias corrompem os bons costumes, por outro lado, boas companhias ajudam a desenvolver os bons costumes. Então, é fazer esse trabalho paralelo aí de uma coisa e outra,
mas ao mesmo tempo preparando elas para o mundo real que existe, que é diferente do que nós vivemos com elas, né? Na nossa realidade. Então, elas precisam saber que, apesar de que na minha casa a gente tem essas regras, a gente vive dessa forma, lá fora tem um mundo inteiro de um monte de pessoas que vivem de forma diferente. E que o nosso papel é influenciá-las, não deixar ser influenciado por elas, é rezar por elas, eu falo com ela que ela não pode deixar de brincar com uma criança, mesmo que esteja vestido de um jeito diferente que ela está acostumada, para que ela tenha essa consciência de que existe um mundo real lá fora que é diferente daquele contexto que eu criei para ela em casa e que a gente procura manter, né? Mas é muito importante guardar a inocência das crianças. Então, se a gente vai em um lugar que a gente já sabe que vai ter músicas depravadas, então, de preferência, a gente não vai. Não vai. Mas, por exemplo, tem situações que não dá para fugir, né? Alguns eventos sociais nós temos que estar presentes. Então, tem um casamento de um parente. Como que a gente não vai no casamento de um parente, né? Seria muito deselegante. Então, a gente vai. A gente vai ali cumprir o nosso papel social, e daí começa com as músicas mais suaves, a gente vai ficando, a gente vai cumprimentar as noivas bem rapidinho, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, então não demore para cumprimentar os noivos. Vai, faz uma presença, e aí, ficou ruim? Começou a passar funk lá, o nível baixou e a gente não quer que os nossos filhos sejam submetidos a isso? Então a gente sai elegantemente, né? Não vamos falar, estamos indo embora por causa dessa música. Não, não precisa disso. Não podemos perder a cortesia, a caridade, né? Verdade. Então a gente vai lá, olha, estamos indo embora, as crianças são pequenas, elas ficam cansadas, elas têm que dormir, então foi um prazer estar aqui, parabéns, Deus os abençoe e até mais. Pronto, a gente faz que nem a gente cumpriu o nosso papel social e ao mesmo tempo proteger os nossos filhos. Então a gente tem que ter um jogo de cintura, um bom senso nessa hora. É verdade, eu acho que o bom senso cabe, né? Só comentando, assim, uma coisa que eu reparo na minha, né? Porque você falou da sua filha aí que repara, e eu falo, e acho que isso é uma característica feminina, né? Nós, mulheres, infelizmente, reparamos muito, né? Nós temos a vaidade aflorada, né? E eu reparei, esses dias eu até comentava com meu esposo, que às vezes eu vejo que ela comenta, mas também levada por aquele, nossa, eu achei bonito. Né? Eu achei bonita aquela roupa, porque às vezes a criança está vestida com uma roupa que tem um brilho, que tem um laço, né? É toda decotada, mas tem lá um desenho que chama a atenção, né? E eu vejo que as crianças, às vezes, quando fazem esses comentários da roupinha do outro, ou de uma atitude do outro, muitas vezes esse comentário é aflorado pelo desejo de estar daquela forma, né? E eu tenho reparado isso, e quando eu vou conversar, né, igual a senhora falou, né, tá corrigindo ali, tá falando, mas tá observando se esse comentário foi advindo desse desejo e tá trabalhando aquilo ali para fazer uma correção, para não deixar que esse desejo cresça, né, então fica assim, só um comentário que é algo que eu vejo. Porque nós conhecemos os nossos filhos, né? Às vezes a forma como eles olham, a forma como eles comentam, você vê que não é só o fato da roupa não ser apropriada, né? Às vezes talvez seja o fato de, ai, por que que eu não posso vestir aquela roupa, né? E só voltando um pouquinho no assunto. Isso. Só voltando um pouquinho no assunto da Santa Missa, que eu acabei passando, a Adriana, se não me engano, deixa eu conferir aqui, mas acho que foi. A Adriana falou assim, que é difícil quando outras pessoas começam a distrair as crianças durante a missa, né? E se isso acontece, como que a senhora procede? Bom, então, comigo não acontece, porque a capela que eu frequento, todos têm o mesmo tipo de pensamento, né? Então, todo mundo vigia ali os seus filhos para estarem atentos à Santa Missa, ninguém conversa, então é bem difícil de acontecer. Mas, às vezes, há uma pessoa nova, né? E como é criança, eles acham bonitinho, fica brincando. A gente não vai ser deselegante com as pessoas, falar para não brincar, mas a gente só tenta fazer com que as crianças estejam atentas, ó, explica para elas, olha para frente. Vai fazendo sinal, vai falando baixinho para ela ali, olha para frente, mostrando que o centro da Santa Missa é o altar, é para lá que tem que estar voltados os nossos olhos, e não para o lado, nem para o outro, nem para trás, é simplesmente para o altar.
Daí, assim, procura chegar talvez mais cedo, sentar mais na frente, né? Porque costumam os bancos de trás serem um pouco mais agitados mesmo. Então, para ajudar nisso, às vezes sentando mais à frente, ou mudando de lugar, até achar um lugar que seja mais adequado, mais tranquilo. Às vezes até cabe mudar de igreja, né? Porque a igreja ficou muito bagunçada, em todo lugar está assim, mas alguma coisa está indicando aí que de repente é bom procurar uma outra igreja, né? Que seja mais calma, mais piedosa, para ensinar os filhos a terem essa piedade tão importante durante a missa. É, aqui acontece muito comigo, né? A paróquia, apesar de ser uma paróquia muito boa, que nós gostamos muito de frequentar lá, né? Mas não tem jeito, né? Às vezes algumas pessoas sinaliza para a criança, dá um tchauzinho, né? E aí as pessoas, assim, eu sempre fico meio séria, né? Porque apesar de estar rindo aqui, gente, mas tem vezes que eu fico com a cara bem, bem fechada. E aí tem algumas pessoas que me conhecem, né, que já falam assim, ela dá só o rabo de olho, né? Quando os meninos começam a ficar muito agitados, né, eu já começo a dar aqueles olhares fatais de mãe, né? Tipo assim, ó, para aí. E esses dias aconteceu uma situação muito interessante que, assim, na hora durante a missa, se não me engano, foi ali pelo lado das oferendas, né? Um casal estava próximo a nós e perguntou se poderia dar balinha para os meninos, né? E a gente não dá nada para comer durante a Santa Missa, né? O máximo uma água. E aí, assim, o que a senhora falou, né? O bom senso. Eu falei assim, não, pode, mas depois que terminar a Santa Missa. Né? Depois que terminar a Santa Missa, aí a senhora pode entregar, por quê? Se entregar ali, dificilmente as crianças vão, né? Eles vão querer chupar a balinha ali na hora, eles vão querer mexer no papel, vai fazer barulho, vai incomodar, vai esquecer que estava ali para a Santa Missa e não para chupar uma balinha, né? Então, assim, a senhora entendeu perfeitamente. Depois, ao final, ela foi, entregou o pacote de balinha para os meninos e deu tudo certo. Então, às vezes, é igual a senhora falou mesmo, assim, vai o bom senso, né? E escolher Mayara, mesmo. quando a gente ensina as crianças, desde pequenas, elas vão aprendendo as coisas. Então, um exemplo interessante que eu tenho mais recente é que um dia desse a Sara ganhou um presente antes da missa. Então, antes da missa, uma pessoa foi dar um presente para ela, e aí embrulhado lá naquele papel bonito, e ela tem 5 anos, então qual que é o normal? A Ela criança querer querer a abrir e todo ver o que custo. tem lá dentro, né? E eu estava amamentando, lá na nossa capela tem um quartinho que a gente chama de mamômetro. É um quartinho para as mães amamentarem. É uma capela com muitas crianças, muitas mães que amamentam. Aí tem um quartinho só para a gente amamentar. Daí eu estava lá e a Sara chegou com os presentes. Eu falei assim, mamãe, olha que eu ganhei. Aí eu disse para ela assim, olha, Sara, que legal, vamos ver o que tem dentro? E ela me disse assim, não, mamãe, vamos deixar para depois da missa. Olha Eu aí. pensei que ela tem mais virtude que a mãe, né? Tem mais virtude que a mãe. Elas aprendem. Um outro exemplo também interessante dela é que a gente passou um dia num parquinho com elas, queriam num parquinho, a gente passou num parquinho, mas é um parquinho assim. Tem uma parte externa que todas as crianças podem brincar, é aberto, e tem uma parte fechada que é de uma escolinha. E daí elas brincaram na parte aberta, mas ficaram super interessadas na parte de dentro. E onde que é o portão? Como é que entra? Eu quero entrar. Daí eu expliquei para elas, olha, aqui não pode entrar. Por quê? Porque é só quem estuda aqui. Eu já falei isso esperando a seguinte frase, então eu quero estudar aqui. Mas aí ela olhou para mim e falou assim, que pena, né, mamãe, que é só quem estuda aqui, então eu nunca vou entrar, porque eu não quero estudar aqui, eu quero continuar estudando com a senhora. Então, eu quero uma felicidade de ouvir ela falando isso, né? São os Porque, apesar de consolos, né? Que querer, a gente. eu São os consolo. consolos que vêm das lutas diárias, né? Pois é. E as crianças, elas absorvem muito. A gente ensina. Às vezes, a gente não colhe os frutos imediatamente, porque a gente não tem paciência de esperar os frutos, né? Mas eles virão, eles virão. Com o tempo, seja agora, isso depende de cada criança, né? Da personalidade, do temperamento, das circunstâncias. Mas é fato que se a gente plantar e cultivar, nós colheremos os frutos no tempo certo, né? Então, é a primeira frase aqui do Catecismo da Educação, né? Do René Belém. Educação, teu nome é paciência. Então, a gente tem que ter essa paciência de esperar os frutos virem no tempo de Deus. É verdade. E quanto à Maiara, me catequese. permite aqui.
Só rapidinho, dá um abraço aqui para o Pedro Guilherme, a esposa dele, se não me engano é Catiúcha, é o nome dela, que está aqui ouvindo a gente. E ele mandou um comentário que está aprendendo muito com a gente, coisa boa, sejam bem-vindos. E os demais que estão aqui também. Olha aí, Pode que falar. coisa boa. Seja bem-vinda aos carinhos da Maia, viu? E quanto à catequese das crianças, né? Se a senhora indica algum material específico. Não, tipo assim, olha, você pode começar com este material. Alguma cartilha, algum livro, algum material específico, talvez, que a senhora já tenha utilizado ou utilize aí e que possa indicar aí. Uhum. Eu utilizo um livrinho chamado Meu Catecismo. Meu Catecismo é um livrinho pequenininho que tem, em forma de catecismo mesmo, perguntas e respostas. A Sara está decorando, ela já decorou cerca de 35 perguntas e respostas. Ela decora a pergunta e a resposta. Ela já decorou cerca de 35. Mas, assim, tem o Catecismo do Monsenhor Álvaro Negromonte, né? Que são 4 volumes, todos muito bons. Então, as crianças menores começam lá no primeiro volume e vai seguindo os outros. Tem no Alexandria Católica. Eu não sei se tem os 4, mas eu sei que tem lá e faço de Antigamente achar. tinha, eu uso ele, gosto bastante, né? Assim, eu uso com o José Francisco já tem até um tempo. Eu estou até repetindo o volume 1, que agora eu estou introduzindo com a Rafaela, e eu acho que algumas coisas é bom a gente estar sempre, né, revisando e tal, e ele está até fazendo novamente. Agora, lá tinha os 4 volumes, não sei se ainda tem. Ah, deve ter. Tem também um catecismo ilustrado, né? Que ele é interessante porque ele tem belíssimas ilustrações. Ali, ao mesmo tempo, você está trabalhando a arte, né? Apresentando o belo para a criança e catequizando ao mesmo tempo. É muito bom. Mas, Mayara, eu quero dizer assim, se uma pessoa falar assim, eu não tenho como baixar, sei lá, eu não tenho um programa, eu não sei mexer com isso, eu não tenho dinheiro para comprar nenhum catecismo, eu não tenho nada, o que eu faço? Eu deixo de dar catequese pro meu filho? Não, né? Basta pegar ali o que você já sabe da igreja e ensinar. Ensina a rezar, o Pai Nosso, Ave Maria, as orações cotidianas. Ensina os 10 mandamentos. Gente, põe as crianças para decorar os 10 mandamentos. A Sara sabe os 10 mandamentos desde os 3 anos. Hoje ela está com 5, mas desde os 3 anos eu fui pondo. Cada dia eu ensinava um. Amar a Deus, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois o segundo. Mas as crianças não entendem. Elas não entendem agora, mas elas estão decorando, estão pondo no coração, para depois recordar, tirar do coração. Então, não subestimem as crianças, ensinem, elas vão aprender, certeza. E vai ensinando os valores básicos mesmo da fé católica. Sobre a Santíssima Trindade, né? Há um só Deus em 3 pessoas. E elas vão aprendendo com certeza. Mas tem esses livros, eu gosto muito do Catecismo do Monsenhor Álvaro Negromonte, embora eu não utilize, porque eu tenho esse livrinho, né? Mas é um meio também. No Catecismo Aliás, no Alexandria Católica tem uns livrinhos bons de santos, né? Porque a gente ensina a catequese não apenas ensinando o básico ali da doutrina, mas também lendo ali a vida dos santos. Põe criança pequena, põe para colorir uma imagem de Nossa Senhora. Aí não deixa colorir de qualquer jeito, não. Explica que o véu tem que ser branco, que a roupa tem que ser azul. Aqui Dá a uma pintura imagem de modelo. Aqui é uma luta, a pintura. Não, aqui também. Assim, a Sara não, a Sara é mais certinha com as coisas, mas a Sofia, ela quer fazer ali. E é normal, né? Essa criança pequena, mas a Tem gente que ir corrigindo, orientando né? e corrigindo. Então, às vezes, com a Sofia funciona assim. Eu quero que ela corune uma parte de azul, eu dou ela só o lápis de cor azul, não deixo todos lá para ela, não. Só o azul. Colore essa parte aqui, Sofia, de azul. Quando você terminar, você me fala. Quando ela termina, pega o lápis azul e dou outro lápis da outra cor. Porque aí Boa dica, vou usar aqui. que aí eu vou orientando para ficar mais ou menos do jeito que quer. Vamos caminhar aqui com as perguntas, que o nosso tempo tá acabando, né? Que a senhora precisa sair, então vamos para responder todo mundo. A Fabiana falou assim, né? Meu filho tem 4 anos, e onde eu acho material adequado para abordar a educação católica, com bom conteúdo e que seja adequado para a sua idade? Nos carinhos da Maia, por exemplo. A Maia tem um monte de materiais bons, gente. As minhas meninas amam o material dela. Tem muita coisa. Também tem outras, como é que fala? É página que fala? No Instagram? Perfis, né?
Perfil. Tem também um que chama Minha Porta Estreita, que também tem muita coisa legal. Tem um que eu não sei falar o nome, mas o nome dela é Vanessa. Vanessa, você sabe? Talvez você sabe, porque eu sou muito. Gurgel, será? Será que é a Vanessa Hã? Gurgel? Não é esse nome, não. Será que Não, não é não me Vanessa? lembro. Talvez não seja Vanessa. É, O nome dela foi igual não sei o é. que lá, eu não sei direito. É que ela disponibiliza alguns materiais também e assim, em perfil da internet dá para achar muita coisa já para começar. A maioria dos materiais que eu utilizo são gratuitos e eu uso muito dos seus materiais. Também eu compro alguns dos seus materiais, porque, gente, os materiais da Maia são bem baratinhos mesmo. Ela tem, por exemplo, lá as parlendas. As parlendas é R$ 5,99, né? Ainda está nesse Acho, preço. não, eu acho que agora tá 9,90, porque eu deixei um bom tempo. Ah, não sei se foi 5,90, uma coisa assim. E aí depois o sistema muda o preço. Gente, é muito barato, é menos que R$ 10. E aí, assim, coloca as crianças para ouvirem, eu gosto de colocar para as meninas à tarde, quando elas vão dormir à tarde. Aí elas já decoraram todas, até a pequenininha de que vai fazer 2 anos, você começa a falar, quem cochicha é a Psícia. Ai, que delícia! Aí ela Ai, fala grava assim, um dia e aí, manda né? pra mim. Come, vou tentar gravar aqui e te mandar. Aí come pão com lagartixa. Aí ela fala, eco, pão com lagartixa. Ai, que Então, delícia! não é difícil de achar material, não. Tem muita coisa boa na internet, tem muitas mães generosas, né, que compartilham material. Eu não faço nenhum material porque eu não tenho tempo para isso. E também porque eu já acho disponível aí, daí eu lanço novos que já tem e dá para fazer muita coisa, muito trabalho. Essa idade de 4 anos, né, tem muito material disponível. Então, Bastante aí coisa. comecem pelos carinhos da Maia. Tem o drive aí dela, tem bastante coisa. Obrigada, querida. A Ju Falcão pergunta assim, né? Por onde começar? Eu também quero saber. Estou me reaproximando da igreja por causa dos meus filhos, né? Principalmente, né? Ela foi levada pelos filhos para educar o filho, está se aproximando da igreja. Eu quero conhecer, quero entender, mas eu não consigo falar que acredito ou que não acredito, né? É tudo confuso para mim. Como passar a educação para os meus filhos também, né? Educação católica. Como educar, dar uma educação católica, sendo que ela ainda não crê, né? É uma pergunta difícil, viu, senhora psicóloga? Então, na verdade, ela crê, ela só precisou ordenar um pouco a fé dela, ela precisa só aprofundar no conhecimento da fé. Por quê? Por que ela gostaria de educar o seu filho na fé católica se ela não tivesse nenhuma fé, não é verdade? Então, É se ela tem esse verdade. desejo, é porque já tem uma sementinha de fé ali que só precisa ser cultivada, precisa ser desenvolvida. Então, por onde começar? Com a autoeducação. Começando por si mesmo, começando a procurar entender o que é a fé católica. Porque ela não vai conseguir muito êxito querer que o filho viva algo que ela não vive. Se ela disser assim, eu não quero ser católica, eu não quero viver a fé católica, mas quero que meu filho viva. Não vai funcionar. Porque as crianças, elas nos imitam. Daí elas vão fazer o que ela faz e não o que ela está falando para fazer. Então, em primeiro lugar, ela precisa viver. Ela precisa dar passos na fé, né? Conhecer, aprofundar a sua fé, começar a entender o que que tem, qual que é a dúvida dela, né? Quando ela fala assim, eu não sei se eu creio ou se eu não creio. Então, começar a Um buscar ponto mesmo. específico, né? Começar ela a fazer uma catequese consigo mesma para ela aprender as coisas da igreja e assim ter condições de ensinar para os filhos. Às vezes pode até fazer junto, vamos filhos juntos estudar aqui o catecismo. Ao mesmo tempo que ela está ensinando, ela está aprendendo e se ela vai ensinar a rezar, ela tem que rezar junto, né? Então, ao mesmo tempo que ela é um caminho assim que ela pode crescer junto com o filho, né? À medida que ela vai ensinando ele, ela vai aprendendo também, vai crescendo junto com ele. É muito belo de ver, né? Olha como os filhos nos educam. Como eu falo por mim, né? Como eu mudei após a maternidade, né? O casamento me acrescentou muito, mas a maternidade ela me transformou, ela me virou do avesso. Ai, a Gabriela
falou assim: eu tenho duas filhas, uma de 4 anos e a outra de 9 meses. A mais velha, com a chegada da mais nova, ficou um tanto bipolar. E ela fala, não sabe se é esse o termo mesmo, né? É a forma dela falar. Mas, enfim, ela às vezes se emociona com algo que a irmã faz e começa a rir e aí depois logo começa a chorar, que é um misto de choro com lágrimas, né? Choro em lágrimas e riso de gargalhada. Assim, tá rindo e chorando ao mesmo tempo, né? E ela faz isso quase todos os dias. Às vezes ela faz isso quando eu e meu esposo a vamos corrigir, né? Não sei o que fazer a respeito. O que a senhora poderia me dizer aí para dar uma direção, né? Para ajudar a clarear um pouco essa situação. E desde já ela agradece muito. Então, é normal, assim, que a criança de 4 anos, ela tem 4 anos, então tinha só ela, por um bom tempo tinha só ela, a atenção do pai e da mãe estava voltada só para ela, naturalmente. E aí, de repente, a mãe aparece grávida. Ela não sabe exatamente o que que isso quer dizer, por mais que explicam para ela, tem um neném aqui dentro da mamãe que está desenvolvendo, mas ela não sabe o que isso quer dizer. E, de repente, nasce esse bebê que e toda a atenção da família, dos amigos, todo mundo que vai visitar a casa vai visitar para ver quem? O bebê. Então, ela acontece alguma coisa acontecendo, eu estou ficando de lado, mesmo que não seja isso, mas a criança tende a entender dessa Se forma. sente assim, né? Estou ficando de lado e agora minha irmã é o tempo das atenções. Então, ela está dividida entre o prazer de ter uma irmã, o prazer de ter uma companhia, alguém que está ali que vai ser uma amiga, é a outra menininha também? Ela fala, ela usou o termo outra, né? Então eu penso que deve ser outra menininha. Uhum. Então, prazer de ter uma amiga, de ter uma irmã que vai, com que ela já entendeu que ela vai poder dividir a sua vida com essa irmã, e isso é algo bom. Mas, ao mesmo tempo, ela está insegura com isso, porque na cabecinha dela fica a pergunta: será que agora eles vão conseguir continuar me amando, apesar, né, dessa outra pessoa que está aqui ocupando esse lugar? Então, o que os pais precisam fazer? É mostrar, primeiro é ter esse cuidado de não dar uma atenção exclusiva para a pequenininha, né, e deixar a mais velha. Não achar que ela, porque ela já tem 4 anos, ela já é grande, a gente às vezes acha isso, não acha, não é verdade. Aqui eu falo sempre com meu esposo, ó, não vamos achar que a Sara já pode se virar sozinha, ela ainda pede colo, tem 5 anos, ainda pede colo, a gente ainda pega ela no colo, porque tem que aproveitar essa fase, sabe por quê? Vai passar, vai chegar um momento que ela não vai querer que a gente abraça ela, então vamos enchê-la, cercá-la de carinho, cercá-la com o nosso amor agora, para que quando ela não tiver mais tão afetiva, mas ela esteja com a afetividade bem formada. Daí a mesma coisa vale para o caso dela. Né? Não achar que a maiorzinha, por ser maior, tem que ficar sozinha. Não, continua dando colo, dá colo, tem um tempo para brincar com ela, tem um espaço para com ela, e inserir ela no mundo da pequena. Então, a Isso gente fez tem que muita ter diferença paciência. para mim. Isso faz diferença, né? Então, você vai dar um banho, deixa ela ajudar a dar banho. Eu sei que a gente prefere que fica todo mundo longe para a gente fazer ali tudo sozinho, Mais rapidinho, rápido. direitinho e pronto. Mas a gente tem que ter paciência, deixar ela participar, deixa ela ajudar a dar banho, ajudar a trocar de roupa, a tirar a fralda, desabotoar uma roupa, ou abotoar. Aí ela vai se sentindo uma mãezinha da pequena, né? Vai É se sentindo uma verdade. mãezinha, vai crescer esse instinto de querer proteger a irmã, de entender que a irmã é bem pequenininha, um espaço considerável, né? 4 anos e a outra 9 meses. Ela vai desenvolver esse instinto aí de proteção para a pequenininha. E é procurar envolver ela mesmo e mostrar que ela não perdeu o lugar, como as pessoas falam erroneamente aí, né? Ah, nasceu outro, você perdeu o colo, você perdeu o lugar. Que bobagem, não perdeu, Ah, não. Cada filho é único. E o amor para um continua. Não diminui o amor, a gente aumenta, né? é verdade. Então, Tem uma outra que vão vir. pergunta. Sim. É verdade. Tem uma outra pergunta que é dessa mesma mãe, da Gabriela, né? Ela me perguntou, eu a respondi, né, no momento, assim, no particular, mas eu gostaria que você também, a senhora desse a opinião da senhora, né? Porque eu acredito que possa só acrescentar aí para ela.
Ela perguntou, né, o que fazer para que eu, né, a mãe, me sinta segura com o homeschooling? Ela fala que começou em abril agora, né, e graças ao bom Deus tudo está se caminhando muito bem. Mas ainda assim, né, me sinto insegura, que ela tem medo de não dar conta e ter que colocar na escola. Então, Gabriela, um passo de cada vez, né? A gente às vezes fica com uma ansiedade com o futuro e o futuro ainda nem chegou, né? Então, Só cortando aqui um pouquinho, tá uma mensagem aqui para mim que o tempo acabou. Então, eu acho que o Instagram deve acabar com a live e eu vou abrir uma nova live, tá tá? bom. Que apareceu uma mensagem aqui para mim, né? 13 segundos restantes. E ontem aconteceu isso, dele fechar, encerrar a live. Então, eu vou abrir novamente, não saiam daí. Tá bom. Voltei, minha gente. É porque a gente conversa muito, né? Não é todo dia que a gente se encontra. Então a conversa vai embora e o Instagram corta a gente, mas a gente volta e começa tudo de novo. Então vou esperar vocês irem entrando, voltando novamente. Vou adicionar a Liliane novamente para a gente continuar o nosso bate-papo. Olha aí, ela já chegou. Acho que é uma forma do Instagram falar que a gente conversa demais. Mas nós conversamos muito mesmo, nós conversamos tudo de novo. E aí, pode continuar aí com a sua resposta, né? De um passo de cada vez. Isso. Um passo de cada vez, né? Então, assim, ela já começou, que ótimo, agora é só ir caminhando lentamente, né? Porque a gente costuma criar uma ansiedade com o futuro, né? E se eu não der conta do ensino médio, gente? O ensino médio está tão longe. E se eu não der conta do oitavo ano? Vamos caminhando com o que a gente tem, porque o grande segredo do homeschooling é a constância. Não é, Mayara? Fala se não é Então, verdade. É a constância. Quando a gente consegue conquistar a constância, todo o resto se ajeita. Porque a gente vai adaptando ali as coisas que acontecem, é uma constante adaptação. Por quê? Nós não estamos num ambiente de escola, estamos num ambiente de casa. Uma casa funciona uma família. Então, não é só homeschooling, a gente tem que também preparar o almoço, a gente tem que arrumar a casa, tem as crianças, daí a gente engravida, e daí a própria gestação tem suas exigências, a gente fica mais debilitado, já com um monte de pequenininho para cuidar. Aí, quando nasce, é uma nova realidade. Então, o tempo inteiro a gente está se adaptando, está é verdade. renovando, É verdade. está renovando ali. Vou partilhar um pouco aqui da resposta que eu dei para ela, né? Eu falei assim, olha, eu sou muito lenta. Eu demorei assim uns 2 anos para começar a me sentir confiante de que realmente esse negócio ia dar certo. Então você começou agora em abril, vai com calma, vai um dia de cada vez, né? Que a confiança ela vai chegar. Sim. Então, assim, procure ser constante. Começou, não pare. Começou, não pare. Vai sendo constante e vai ajustando ali com a realidade da família, né? Tenta criar uma rotina que seja favorável, um horário que as crianças correspondam bem, que dá certo ali para você aplicar as aulas e vai fazendo as adaptações ali na medida da realidade, né? Tem que ser uma coisa realista. Um grande erro que eu vejo que muita gente comete com a questão do homeschooling é de querer copiar alguém. Então, eu vou e assisto ali a sua aula, por exemplo, e quero que aqui em casa funcione exatamente como Exatamente. funciona na sua casa. E Isso não não dá dá. certo. Cada família tem uma realidade, cada mãe tem um jeito, cada filho tem um jeito, tem uma personalidade. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, né? A gente que vai construindo mesmo. E É, aí essa confiança vai se dando com o tempo. é Procure verdade. paciência e tenha paciência. Lembra? Educação, teu nome é paciência. Nunca se esqueça dessa frase, porque a Cola gente vai ela, precisar né? Cola ela na parede. na parede, na hora que esquecer mesmo. Tenha Tem, paciência. Tem aqui mais duas perguntas, mas eu vou passar para a pergunta que a Fer Marreiro passou aqui no bate-papo, né? Ela pergunta assim: como explicar a morte e o céu para as crianças pequenas? E também no caso de perdas gestacionais, né? Como conversar com a criança sobre esse assunto? Uma dica, né? Porque eu sei que é um assunto muito
né? Que às vezes demanda uma conversa mais alongada, né? Mas de uma forma assim mais resumida, né? Que dica que a senhora pode estar dando para ela? Então, aqui em casa eu falo com as crianças de céu, inferno e purgatório com a mesma naturalidade que eu falo de qualquer outro assunto. Então, elas estão muito familiarizadas, elas não se horrorizam. É claro, né? Quando a gente fala qualquer coisa de inferno, elas fazem o sinal da cruz e falam, Deus me livre. Eu acho bonitinho até elas fazendo isso, Deus me livre. Então, elas... falar com as crianças são capazes de entender essa realidade até mais do que a gente, né? Porque elas estão totalmente abertas ao que nós estamos as ensinando. Então, isso, por um lado, é delicado, porque se a gente ensinar coisas erradas, elas vão aprender, mas a gente bem intencionado de ensinar o certo, né? Então, aproveitar esse momento e explicar para elas que existe um céu, e existe um inferno, e vai para o inferno. Inclusive, na catequese tem isso, né? E para o inferno vão as pessoas más, que não querem amar a Deus, e as pessoas boas que buscam amar a Deus vão para o céu. Falar da questão do arrependimento. Tem pessoas que fazem coisas erradas, mas elas se arrependem e depois vão para o céu. E em relação ao bebezinho, né? Uma perda gestacional, eu acho até mais simples. Não vai explicar para a criança que existe um limbo, e que se ela não foi batizada, ela vai ficar no limbo, e que o limbo é eterno, porque isso é complexo até para a gente, né? Então, não precisa chegar nesse ponto. Mas basta dizer assim, não morreu, agora está com Deus. Não vai ficar aqui mais, não vai nascer, né? Deus quis, Deus chamou, porque é uma pessoa tão especial que Deus chamou para estar junto deles. Então, isso costuma já ser suficiente para as É porque as crianças. crianças, elas são muito simples, né? E às vezes o que ela está perguntando é só aquilo que ela quer saber. E às vezes a gente vem com toda uma teologia, né? Vai lá É, e busca e quer falar. E às vezes não é aquilo que a criança está querendo saber, né? A gente vai debulhar um terço ali para explicar uma coisa. Não, ela só quer saber aquilo lá, né? E talvez se você responder assim, não, ela está com Deus, né? Pronto, para a criança é o suficiente, né? exatamente. Então, assim, existem também outras formas de falar de céu, inferno, de morte para as crianças, que é através dos contos, né? Eu gosto muito de contos de fadas, porque eles nos ensinam muito, né? Os clássicos, não esses que mudam tudo, né? Mas eu gosto desses dos clássicos, porque sempre tem uma história da morte, né? Então, alguém que morreu. Então, assim, ela só tem uma madrasta. E às vezes até o próprio herói morre, né? Eu gosto muito É, quando isso acontece. Porque assim, é uma forma de dizer que, né, as coisas acontecem a todo momento e com todo mundo, inclusive com o herói, né? E às vezes ele se tornou herói justamente porque deu a vida, né? Como é o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, né? isso, exatamente. Então, assim, a gente precisa inserir as crianças nessa realidade, porque protegê-las, mas tadinha, tão pequenininha, mas é uma realidade. E daí, se acontece uma perda importante para a criança, ela não tem preparo, ela vai sofrer muito mais, ela vai se angustiar muito mais, ela pode se revoltar, pode inclusive se revoltar contra Deus. Então, é bem pior deixar para depois. Ao passo que, se você vai falando com naturalidade, elas vão internalizando aquilo ali. Aqui em casa é constante esse assunto. Constante esse assunto. Eu falo com elas assim. Eu falei com elas assim, olha, mamãe gosta que vocês rezam muito, porque um dia eu estava me questionando que elas foram no encontro, e no encontro não rezam tanto igual a gente reza aqui em casa, não. Aí eu fui explicar para elas, mas a mamãe gosta que vocês rezam muito, porque quando a mamãe morrer, eu não vou estar aqui para rezar com vocês, então vocês têm que aprender a rezar para rezar sozinhos. Eu não sei quem que vai cuidar de vocês, e se a pessoa que for cuidar de vocês não souber rezar? Então, vocês têm que Verdade. aprender, por isso que a mamãe ensina. Então, no final, parece uma coisa pesada para falar com uma criança, mas é necessário inseri-las na realidade, né? E aí, sempre também trabalhando junto à esperança. A esperança. Então, o que eu disse para elas também, em outros momentos? Olha, eu estou me esforçando muito para ir para o céu. Eu quero ir para o céu e estou me esforçando muito para ir para o céu. Então, se a mamãe morrer, vocês têm que fazer duas coisas. Primeiro, rezar muito para a mamãe ir para o céu rápido. E segundo, procurar viver uma vida toda certa, buscando a vontade de Deus para que vocês também vão para o céu para a gente se encontrar lá no céu. Porque senão não tem como a gente se encontrar no céu. Então, a gente tem que falar dessas realidades para as crianças, prepará-las e direcionando mesmo, contando histórias,
falando que quando a gente faz uma escolha nessa vida, então, para ir para o céu tem que ser bom, para ir para o céu tem que rezar. Também, assim, mostrar para elas que o céu não é de graça, não. Não é que morreu vai para o céu. Não é todo mundo que morre vai para o céu. Elas têm que saber disso. Então, se a pessoa é má, não quer amar a Deus, não quer se arrepender dos seus pecados, ela não vai para o céu, ela não quer ir para o céu. Ela rejeita o céu, então ela vai para o inferno. Aí eu já mostrei para elas fotos de inferno e tudo. Uma coisa que eu faço com elas aqui, Mayara, que é uma dica interessante também, é que tem uma imagem, não sei se vocês já viram, tem uma imagem que mostra um menino em 3 situações. Um menino em situação de graça, totalmente na graça, daí é um menino cheio de luz, é um desenho, né? Cheio de luz, e o anjo da guarda segurando ele, o menino com o rosto sereno, sorrindo, coração vermelhinho, uma gracinha. Na outra imagem é um menino com pecados veniais. O Então, mesmo o coração menino? tem umas manchinhas. Oi? O mesmo É o menino? mesmo menino. Ah, O mesmo menino. esse eu não No conheço. pecado veniais tem umas manchinhas no coração dele, e a luz diminuiu e o anjo da guarda tirou a mão dele e o rosto está um pouco mais sério. Mostrando para a criança que pecado venial não é bobagem, não. Tem que evitar até os pecados veniais. E a outra imagem, o menino em situação de pecado mortal. Coração todo preto, quase nenhuma luz. Não, aliás, sem luz, e o anjo da guarda tampando o rosto assim, virado. Né? Esse eu não Uma conheço. imagem assim, do demônio querendo pegar o menino. Nossa, mas tem um demônio. Não, mas, gente, mas na realidade as crianças precisam saber que isso existe. Eu tenho essa imagem, eu vou postar ela também. Então, Posta sim, eu vou querer. Eu tenho ela aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso ainda hoje, porque... Não, quando for possível. Me marca, porque às vezes, assim, como a gente tem a vida muito corrida, eu tenho as horas ali que eu entro, e às vezes muita coisa passa despercebido, né? Então, se possível, me marque lá nos comentários, que aí aparece para mim. Se eu souber te marcar, eu te marco. É só citar, colocar o arroba e o carinhos lá. Aí ela aparece lá, né? Tá bom. Então, temos só mais 2 perguntas. Falando aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, né? A Liliane está lançando também um curso, já lançou, né? Começa agora? Já começou? Já começou, né? Já estão abertas as inscrições. Então, eu vou terminar com essas 2 perguntas para ela falar um pouquinho, que eu vi que lá no início algumas pessoas perguntaram, né? E o curso, como que faz para fazer inscrição e tal? Então, eu vou fazer essas 2 últimas perguntas para que ela possa falar aí um pouquinho para a gente desse curso e auxiliar vocês aí nas dúvidas. A Sandy, essa aqui eu acho que até a senhora já respondeu, né? Mas eu vou fazer porque ela colocou uma coisa bem específica. A Sandy, ela pede sugestões de livros para se preparar para a aplicação do homeschooling. Aí eu não sei se ela estava se referindo à aplicação no sentido técnico, né? Ou só no sentido de começar, né? Mas ela pede uma sugestão de livro. Então, também não ficou muito claro assim, se ela quer uma formação para ela enquanto mãe, ou para fazer com as crianças. Mas o que fazer com as crianças, o que é fundamental de fazer com as crianças é ler para elas todos os dias. Leitura em voz alta, né? E ler poesia. Tem uma Bíblia rimada, que eu não tenho ainda, mas eu quero adquirir. É linda. Uma Bíblia rimada. Eu demorei mais de um ano para comprar ela. Tem um ciúme dela. Então, é muito bom. Tem as ilustrações muito belas, e aí ela toda arrumadinha, bonitinha, porque as crianças precisam aprender a discriminação auditiva, né? Então, quando elas vão ouvindo ali a rima, elas vão percebendo que algumas palavras são diferentes, mas têm sons iguais, parecidos, né? Tem alguma semelhança, ao mesmo tempo algumas diferenças. Então, elas vão discriminando isso, que vai ser muito importante depois. Além disso, vai aumentando o repertório verbal, elas vão conhecendo mais palavras, vai enriquecendo, né, a língua, a cultura, a compreensão do contexto ali daquela poesia. Eu gosto muito de ler poesia. Aqui em casa eu acho até engraçadinho, às vezes as meninas estão brincando livremente, eu estou fazendo almoço e elas estão brincando, aí eu fico ouvindo, né, as brincadeiras. Elas ficam brincando de Olavo Bilac, de Cecília Meirelles. Ai, que delícia! É bonitinho de ver elas brincando assim, dos autores. Então, leia poesia, leia livros, leia os clássicos, leitura, todos os dias de preferência. Leia para as crianças, leia Salmo.
E começa por aí, né? Acho que não tem outra forma de começar senão lendo em E voz eu acho alta assim, para muita criança. coisa também, eu acho que muita coisa a gente aprende depois do primeiro passo, né? Porque assim, quando você começa, uma coisa vai levando a outra, né? E acaba que depois você vai se encontrando, né? Você vai sabendo, não, eu acho que aqui em casa funciona para esse lado, né? Ou para esse. Então, assim, acho que quando a gente começa, acho que é difícil você idealizar algo que você ainda não vive, porque a frustração ela vem, né? Porque você idealiza sempre algo muito diferente da realidade. Então, a partir do momento que a pessoa Exatamente. começa, aí eu acho que a coisa vai fluindo, né? Isso. E aí também ela precisa, assim, aos poucos ir definindo qual método ela vai seguir, até para dar indicação de livros de formação, porque são vários caminhos, né? Daí a pessoa precisa ter pelo menos uma noção para que ela possa direcionar. Mas, de uma maneira geral, quando a criança pequenininha lá, a regra é a seguinte, começa do simples para o complexo. Nunca ensine uma criança uma coisa que tenha algo que é pré-requisito para ela aprender. Então, ensina primeiro o que ela. Primeiro a escuta. Primeiro a criança precisa escutar a língua, se acostumar com a língua. Não infantilize. Não infantilize. Comprar aqueles livrinhos bobinhos, tipo Teletubby. Não sei por que eu sei a música, né? Tá no Então, não subconsciente, né? infantilize, nunca mais sai da cabeça da gente aquela coisa. Não infantilize as crianças, não procure livros com palavrinhas facinhas, tudo bobinhos, não. As crianças são muito capazes, então, não infantilize. Elas precisam discriminar, ouvir a língua, ouvir primeiro. Depois que elas escutam bastante as palavras normais, quando começar o homeschooling propriamente dito, é o som, né? Maiara tem um material aí, todo que ajuda a gente a ensinar o método fônico, o alfabeto fônico completo para as crianças. Então, é o som, elas precisam se habituar ao som das letras, primeiro antes de conhecer as letras. Depois conhecer as letras, depois conhecer as sílabas, depois as frases, depois a leitura. Então, tem necessariamente que passar por esse caminho do simples ao complexo. Porque se a gente pula etapa, a gente se engana, achando que a criança já aprendeu, mas na verdade tem uma falha ali na E lá na compreensão frente dela. isso vai surgir, né? E Vai aí depois fazer vai ter que diferença. descobrir qual foi o problema e voltar para fazer a correção, né? Vamos lá Pois para a é. nossa última pergunta. Antes da nossa última pergunta, né, eu vou estar dando notícia aqui para vocês de primeira mão. Tan, 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 tan. A Liliane pegou e me falou assim, acho que foi antes de ontem, né? Foi ontem, antes de ontem, ela pegou e me falou assim, Maia, o que você acha da gente presentear uma das pessoas que estarem, né, acompanhando a live lá com uma vaga no curso? Que pena que eu não vou poder participar, né? Mas tudo bem. Então, e eu fui pesquisar, nossa, como que eu vou fazer para fazer um sorteio com as pessoas que participarem da live? Porque é para quem participou da live. É por isso que eu deixei para falar agora no finalzinho. Terminando aqui agora essa pergunta, e depois que a Liliane for falar um pouquinho do curso, quando nós encerrarmos a live, eu vou entrar lá no perfil do Carinhos da Maia e vou fazer uma postagem, né, com a foto lá do curso da Liliane. O que vocês precisam fazer? Para que eu possa fazer o sorteio, né, vocês vão lá no comentário e vão colocar o e-mail de vocês, porque aí a gente vai ter como entrar em contato, né, a Liliane vai ter como entrar em contato para estar efetivando essa vaga aí no curso. Então, eu vou fazer um post e esse post vai durar somente 20 minutos. Vamos supor que nós terminemos a live aqui às 4h30. Ele vai ficar até às 4h50, né? Vai ficar só 20 minutos ativo. Vocês vão ter 20 minutos para ir lá no comentário e colocar o e-mail de vocês. Só uma vez só, não precisa ficar, né, colocando várias vezes o e-mail. Só uma vez, porque o tempo é breve. E aí, findado esses 20 minutos, eu vou fazer o sorteio para ver quem que vai ganhar essa vaga. Combinado assim? Pode ser, Liane? Pode. Eu só quero completar que, assim, terminada essa live, eu vou ali terminar de arrumar as meninas que meu marido já começou, vou me arrumar e vou sair, então eu não vou entrar em É, contato com a pessoa por agora. isso. Não, eu vou postar o resultado aqui no Carinhos da Maia. Pode deixar que eu faço tudo, você só precisa entrar com a vaga.
Tá? Pode ficar Aí depois eu despreocupado. vou mandar Então, uma aqui. vamos correr, porque eu sei que você tem compromisso, né? A última pergunta, a pergunta da Renata. Ela fala que ela está em dificuldade com meu filho de 3 anos, né? Ele se recusa todas as vezes a rezar. Ao acordar, antes da refeição, ao dormir, sempre o chamo para rezar, mas ou ele sai de perto ou deita, né? Muitas vezes ela não sabe como proceder, né? Ela não sabe se ela força ou não, né? E ela fala assim que durante o terço ele também não participa ativamente. Nós rezamos e ele fica brincando ali no ambiente onde a família está, né? Mas ele não participa e ele se recusa a rezar. Que sugestão ou que dica que você pode estar dando aí para ela? E aí, depois que você findar a resposta, você já pode começar também a falar aí sobre o curso, né? Como que a pessoa faz para se inscrever, onde que ela acha o link, qual o valor, até que dia, né? Pode ficar à vontade. Tá bom. Então, a criança de 3 anos ainda está formando a vontade. Daí é um momento de ouro para a gente forçar, forçar. Parece maldade, mas não é. A gente está formando a vontade. A gente não pode deixar ela entregue a si mesma, porque senão ela não vai querer rezar agora e nem nunca, né? Então a gente tem que fazer com que ela entenda. Olha, rezar é importante, não é uma negociação, não é negociação para rezar. Tem coisas que podem ser negociadas, tem coisas que não. E rezar é uma delas. Então, insiste, né? Vamos rezar. Mesmo que você tenha que chamar a atenção várias vezes daquela criança, Seja firme, mesmo que né? tem que... mesmo assim que às vezes convém, por um tempo, diminuir a oração, fazer mais breve, mas sempre rezar. Agora, é importante nunca colocar a oração como uma punição, né? Tipo, se você fizer tal coisa, você vai ter que rezar tantos Ave Maria. Já vi gente fazendo isso. E Também. isso não é bom, porque a criança Cria vai associar a resistência, né? oração com uma punição, é algo ruim. Rezar não é bom, né? Então não devemos fazer isso de forma alguma. Mas devemos insistir. Então, às vezes, uma Ave Maria que você demoraria 1 minuto para rezar, 30 segundos para rezar, com uma criança resistente, você vai demorar 2 minutos, 3 minutos. Mas reza, reza. E insiste. E, como diz São Paulo, né? Insiste oportuna e inoportunamente. E põe ela para rezar mesmo contra a vontade, porque isso vai dobrando a vontade dela. Daí uma outra dica bem rapidinho aqui, é que essa questão da vontade, ela é trabalhada de várias formas. E uma delas é pôr as crianças para fazer coisas que elas não gostam, tipo comer uma coisa que ela não gosta, ou sei lá, tem que colocar as crianças para fazer coisas que elas não gostam. Porque isso vai ensinando para elas que às vezes elas têm que fazer coisas que não sentem tanto prazer, tanta vontade em fazer, mas que é necessário. Então, não gosto de jiló. Tudo bem, não precisa comer um tanto de jiló, mas tem que comer um pedacinho. Aí aqui em casa eu aproveito e já falo assim. Agora eu nem preciso falar mais, mas no início eu falava. Come e oferece pelas almas do purgatório. Agora é automático. Como uma coisa que elas não gostam, elas mesmas já falam, não gosto, mas vou comer e oferecer pelas almas. Então, tem que dobrar a vontade das crianças e ensiná-las a fazer coisas mesmo que elas não gostem. E jamais deixar de rezar. Né? Porque se deixa, aí ele vai saber que é só Tá ele não dominado, querer, né? ele não precisa. Tô podendo. Então, eu tenho que mostrar assim, senão não é negociável, vamos rezar. Não, nunca pergunte para uma criança, você quer rezar agora? Ou você quer rezar com a gente? Nunca pergunte. Chame, venha regente. É verdade. Então, e aí vamos falar sobre o Fica à curso. vontade. O lançamento foi no dia 28 de junho, porque eu queria mesmo que fosse no dia do Sagrado Coração, né? Como eu falei na primeira aula. Graças a Deus deu certo. E daí tem algumas pessoas me ajudando nessa parte da tecnologia, que vocês já viram que eu não entendo absolutamente nada, né? Não entendo mesmo. Como um dia o Pedro Guilherme, eu não sei se ele entrou de novo, mas ele me perguntou assim, você tem um domínio? E eu disse para ele, não, eu não tenho domínio de nada. O que é isso? Ele começou a rir, porque esse tal do domínio aí pelo que ele me explicou, é um espaço na internet, é uma coisa mais ou menos assim. Eu falei, já tá vendo que eu não tenho domínio, né? Não tenho mesmo. Mas tem um pessoal me ajudando aí, então as inscrições já estão abertas, tem um site, né? A Eduarda criou um site para mim, o Pedro Guilherme está trabalhando aí no outro site, e
E daí, o link está na bio, eu aprendi a falar assim, porque no começo quando eu entrava... Link na bio! O pessoal falava assim, link na bio. Eu ficava assim, de que esse povo tá falando? Que tal de bio Que é link essa? é esse? Que bio é essa? Onde que essa mulher mora? Onde que é? Eu achava que era uma coisa assim, uma página de biologia específica lá para ficar todos os links. Eu não sabia o que é. Agora, então, o link está na bio, acho que só clicar lá já vai direto para a página, né? Algumas pessoas têm dificuldades, aí elas falam comigo, não estou conseguindo, eu não sei ajudar, mas eu sei direcionar para quem pode ajudar. Então, se tiver alguma dificuldade, fala comigo que a gente vai tentando dar um jeito de resolver. O curso, gente, o curso, sobre o preço rapidinho, muita gente está me questionando sobre o preço. É a segunda versão do curso, né? Ele já teve uma vez e ele custou R$1.000 da primeira vez. E eram 10 aulas ao vivo, que não ficavam gravadas. Daí acabou. Quem foi, quem não foi, perdeu. Era assim. E agora o curso está com 54 aulas, no mínimo, porque havendo necessidade, ali, de acordo com a turma, serão criadas novas aulas. Então, serão no mínimo 55 aulas. As aulas serão gravadas, o acesso será vitalício. O meu conhecimento, desde então, ampliou, então, também com a experiência e com a convivência por mais tempo. Então, o seu curso está bem melhor e ele foi reduzido para R$250. Então, assim, muito barato. Né? Por que eu fiz isso? Teve pessoas que entraram em contato falando assim, olha, ele está muito barato, não pode ser, senão aumenta, senão ninguém vai dar valor. Eu vou dizer, eu não quero aumentar. Não quero aumentar porque eu escuto muito isso. Olha, assim, pela minha realidade, poxa, se fosse um curso de R$1.000, eu não poderia comprar, eu não teria condições, por mais que eu gostasse. Então, eu quero que ele seja acessível. A intenção principal é restaurar o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo a partir da reestruturação da família. Então, quanto mais pessoas fazendo, melhor. Então, além do curso já estar nesse preço bem reduzido... A economia divina é diferente, né? A economia divina é diferente, verdade. Daí, no pré-lançamento está R$150 ainda. E o pré-lançamento... É até amanhã, né? Mayara, era para ser até amanhã. Eu falei isso, né? Numa live ou na aula, não lembro. Acho que foi na aula. Eu falei isso, mas como teve alguns problemas aí técnicos eu não consegui liberar o link no mesmo dia que eu falei. Daí, eu aumentei o prazo para até dia 12. Então, até dia 12, ainda pode comprar no pré-lançamento no valor de R$150, pode parcelar. Eu não sei direito quantas vezes pode parcelar, porque é um negócio lá chamado PayPal. Eu não sei como é que funciona, mas o pessoal está falando que dá para parcelar. Se tem juros, se não tem, esses detalhes eu não sei. Mas dá para parcelar e... Enfim, está muito barato. Mas eu não tenho cartão, eu não tenho como comprar. Gente, é um preço assim... O que a pessoa tem que pensar? O que está em jogo? É uma boa educação para os nossos filhos. Eu não vou usar dizer que é a salvação dos filhos, porque as pessoas podem... É a ferramenta, né? É a ferramenta. É o veículo que vai te levar lá. E ajuda. Agora cabe a você dirigir, né? Pode, inclusive, Mayara, boa parte da bibliografia do curso, não todos, mas boa parte, está lá na Alexandria Católica. Qualquer pessoa pode ir lá acessar, estudar e tal, mas quem é que tem tempo para ficar fazendo esses estudos, né? Verdade. Então, eu já facilitei bastante esse trabalho. E, além do mais, não é só o que está lá na Alexandria Católica. Tem uns livros aqui, ó, só mostrando rapidinho para vocês mais ou menos, ó. E firmeza com os filhos, a educação da imaginação, de volta ao lar, que inclusive eu estou escrevendo lentamente dentro do meu tempo. Esse livro é protestante. Eu estou escrevendo a versão católica dele a pedido do padre Luiz Carlos Lodge. Então, vai demorar um pouquinho, porque eu vou caminhando lentamente, mas está indo. Sobre a modéstia e excelência na modéstia, quem ama educa, disciplina e limite, educar enquanto há tempo, um monte de livros aqui que nem todos vão estar lá na Alexandria. Mas mesmo assim, se a pessoa comprar só o que eu dei de dica no início, lá, o Catecismo da Educação, já dá para dar uma educação católica dos filhos. Então, assim, o curso definitivamente não é o único caminho, mas é certeza que ele facilita. Não apenas pelo conhecimento que será passado, mas também pela comunidade que vai se formar ali juntos, né? E que é muito importante, né? Sim, a troca de experiência. Até hoje a gente tem contato.
Até hoje a gente conversa, se elas têm dúvida, elas falam comigo, eu sou super solícita a atender, a ajudar na medida do meu possível. E também, assim, tá em sintonia com as outras pessoas, com as outras famílias, para a gente não se sentir só, né, nessa luta. Então, nós estamos juntos indo para o mesmo caminho, rumo ao céu. Então, vamos nos unir Amém. nessa caminhada e Deus vai nos ajudando. Isso. Então, Como comprar o curso? recapitulando, tá, gente? Quem tem interesse no Gabi? curso que a Liliane está fazendo, se quiser também mais informações de conteúdo, o que que tem nesse curso? Entra lá no perfil da Liliane, Psicologia Católica, é só você pesquisar aí Psicologia Católica. Entra lá. Eu vou estar postando também o nome, né? Vou fazer um stories com o nome do link dela, porque aí direcionando vocês podem ir direto lá. Lá ela postou, né, todo o conteúdo programático que vai ser trabalhado no curso, né? Cada tema de cada aula que você pode estar olhando também. Para fazer a inscrição, basta clicar no link lá da bio, é só clicar na fotinha do perfil dela, vai aparecer o link lá. Clica que vai direcionar para a página de compra. Até o dia 12 tá quanto? 150. 150 Aí é importante reais. E do dia para 12 comprar por até 150 reais. Só um minutinho. Para comprar por 150 reais, tem que colocar um cupom. O cupom chama Desconto Pré. desconto Desconto pré, Pré. com acento ou Tudo sem junto, acento? sem acento. Tudo junto, tudo maiúsculo. Ah, tá. Eu vou Desconto, colocar no Stories também. Cupom para o tá bom. desconto até o dia 12, desconto pré. Isso. E Não, depois, do certinho, eu dia posto. 12, fica no seu valor normal de 250 reais. O carrinho vai ficar aberto até o dia 12 de agosto, né? 12 de Para agosto. dar um mês certinho nesse valor de 250. Uhum. E aí o curso vai começar em agosto. Aí tem gente questionando, mas eu vou fazer a inscrição agora e o curso vai começar só em agosto? Sim, por quê? Porque eu quero começar a turma toda junto, né? Então tem um tempo aí para o Uhum. pessoal fazer as inscrições e a gente começar todo mundo junto. Enquanto isso, de vez em quando eu gravo. Ontem eu estava até 11 horas da noite gravando um vídeo que eu mandei para o Pedro Guilherme. Eu não sei o que ele vai fazer com esse vídeo, mas ele vai colocar em algum lugar aí, vai publicar, vocês vão ver. Então, Só recapitulando, o cupom desconto pré é tudo maiúsculo? tudo maiúsculo. Desconto pré. Tudo Não, maiúsculo. certinho. Tudo junto, tudo maiúsculo. Que eu vou postar lá no Stories para quem tiver interesse de entrar lá. E para finalizar aqui, né? Muito obrigada, Liliane, por sua generosidade, pela sua presença. Muito feliz de ter batido esse papo aqui com você, né? Vamos marcar, né? Uma vez que eu estiver indo aí por volta de Anápolis, vamos marcar para nos encontrarmos, tomarmos um café, né? Talvez eu fazer uma visita, vou me convidar, né? Vou aí tomar o café, Será uma alegria. Pode vir. né? Será uma alegria. O Carinhos da Maia vai estar sempre de portas abertas, né? Quando você quiser vir partilhar toda essa sua experiência, né? Como mãe, como esposa e também como profissional, né? Será muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada por sua generosidade, por sua paciência comigo, viu? Deus a abençoe abundantemente. E lembrando para quem está participando aqui da live, que eu vou fazer o sorteio da vaga que ela deu. Agora, 4h40 eu vou postar lá e vai ficar até às 5 horas. E às 5 horas eu faço o sorteio e encerro o post, né? Vou fazer, o post vai ser só para reunir os dados para fazer o sorteio. Depois eu vou até excluir, vou postar só o resultado do sorteio. E aí depois a Liliane vai estar entrando em contato com a pessoa sorteada, tá bom? Tá certo. Então tá bom. Adriano aqui, só recapitulando. Adriano, como participar? Eu vou fazer um post, né, para quem participou da live, aqui no Carinhos da Maia, e você vai lá nos comentários e vai colocar o seu e-mail somente uma vez. E vai ficar aberto somente 20 minutos. Depois desses 20 minutos, eu vou encerrar e fazer o sorteio. Tá bom? Rezem uma Ave Maria pedindo para que você seja sorteada. E Liliane, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Foi uma alegria, estarei sempre à disposição. Fiquem com Deus. Ave Maria Amém. Santíssima, santo final de semana. Tchau, tchau. Eu não